primeira pergunta seria referente à sua pesquisa no Jardim das Camélias e no Lar Nacional, a questão da etnografia. Como é que você desenvolveu esse tipo de pesquisa? A antropologia é feita de vários tipos de perguntas. Uma pergunta é sobre os dados do campo. A questão que a gente quer solucionar, saber o que tipo de informação, de conhecimento, de olhar a gente quer. Esse tipo de conhecimento, vamos chamar ele experimental, ele vem da experiência. É outro tipo, vem da crítica, é um tipo de conhecimento. Então, tem os dois lados da antropologia, que é o experimental, que eu vou chamar de etnografia, e o de saber, de conhecimento. Então, o primeiro, eu acho, de experiência, o experimental, porque as duas palavras são ligadas, tem três componentes. O primeiro, que orienta o campo, pesquisa de campo, é o que você quer saber. Qual é a questão que motiva? Você tem que ter uma paixão para saber alguma coisa. Qual é? Qual é essa questão? A segunda questão, então, o que eu preciso para saber, para achar? Que tipo de dados, que tipo de informação que eu preciso? E o terceiro é como é que eu vou conseguir? Então, o que eu quero saber? Como é que eu vou... Que tipo de informação preciso para saber? E como é que eu vou achar esses dados? Para mim, no final da década de 80, quando eu comecei a conceptualizar o projeto que resultou no livro Cidadania Insurgente, eu queria entender a formação de cidadão e da cidadania no Brasil e mais ainda nas Américas. Porque naquela época era uma época de movimentos sociais, de mudanças para a democracia. E de fato, eu não comecei pesquisando cidadania. Mas as pessoas que moravam na Zona Leste me convenceram que essa pergunta era importante. O que é a cidadania? Por que a cidadania virou uma palavra-chave? Antes, quando eu comecei o meu primeiro pesquisa no Brasil, no Brasil em 80, ninguém falou de cidadania. O cidadão era aquele coitado que foi atropelado por um ônibus. Aquele cidadão morreu na esquina. Cidadão era um termo quase policial, quase elemento. Exatamente aquela pessoa que não tinha relações de direito com ninguém. Era uma pessoa sem nada, quase. Ele não tinha amigos, inimigos. Ele era um incógnito, mas principalmente não tinha direitos. Passando 5, 6, 7, 8 anos, cidadania virou uma palavra-chave no dia a dia das pessoas. Eles falaram muito de o que significa ser cidadão. Eu sou cidadão, eu tenho meus direitos. Eu quero reivindicar. Eu estou sofrendo um despejo, mas eu paguei. Onde está a justiça? Então, eu comecei a pensar sobre o que significa cidadania, que tipo de articulação. Essa foi a pergunta sobre cidadania democrática que eu queria investigar. Também na literatura, sempre a maioria dos autores falavam que o pobre no Brasil não tem cidadania. Eu achei isso falso. Eu achei, claro, todos os brasileiros têm cidadania por ser brasileiro. A questão é que tipo de cidadania? Qual é a qualidade da cidadania? Que tipo? Então, se isso foi no contexto da democracia, a meu interesse era uma cidadania que estava desbocando, assim se pode dizer isso em português, na democracia. Então, o que significa se tornar
uma cidadã democrática? Isso é, acho, uma pergunta importante até agora. Talvez mais agora do que nunca. Que tipo de informação, dados eu precisava para entender essa pergunta? Eu acho que tem, nesse sentido, o antropólogo vira o etnógrafo, que é um detetive. Então, a minha orientação no campo é sempre que eu sou um detetive urbano. Então, houve um crime, o crime é a minha pergunta, o corpo é o corpo do cidadão, e eu tenho que desvender o que aconteceu. Então, o que eu preciso? Quais são as indicações, as dicas? Eu sou um tipo Sherlock Holmes. Eu vou lá. Então, é uma combinação de coisas. De fato, quase tudo cabe. Pode caber, por exemplo, conhecimento popular. Eu lembro uma frase que sempre me deixou perplexo. Eu queria entender essa frase, porque para mim, como americano, não fazia sentido. A frase é: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, para o americano, isso não faz sentido. Porque os americanos, em geral, querem a lei por eles. Para os amigos, as pessoas mais próximas. Porque a lei, no entendimento liberal, talvez não... Bom, para a maioria, eu acho, a lei é uma coisa eficiente, boa, que traz melhorias. Mas aqui é o contrário. Para os inimigos, a lei. Então, em que sentido a lei é para os inimigos? Então, é uma pergunta que eu sempre fazia para os moradores de lá. Eu não entendo isso. O que significa? Então, eu fazia uma entrevista sobre isso. Então, a senhora poderia me dar um exemplo? Por exemplo, eu paguei o meu lote, mas eu estou sendo despedida, então estou num processo. Aí eu fiquei muito interessado nos conflitos de terra. Porque para eles, a questão importante é conflitos de terra, de lotes. Não é, se eu quero pesquisar alguma coisa que não é importante para eles, vai ser muito difícil. Ou se é uma coisa, vida sexual, a senhora vai ficar isso? Não vai. Então, eu poderia até chegar nessas coisas, mas com coisas mais aparentemente, obviamente, importantes. Então, você tem que começar com essas coisas importantes. Por exemplo, conflitos de terra, despejo, super importante, não é? Talvez é o mais importante naquela época, na Janus Camélia, lá nacional. A questão mais importante foi isso, envolvendo todo mundo. Então, eu comecei a pesquisar todos esses conflitos de terra. Para isso, eu tinha que remontar na história até 1500, porque o mesmo pedaço de terra está em conflito 500 anos. É incrível. E você pode pesquisar 500 anos de conflito. Então, você tem os arquivos, as mapas, os testemunhos, as entrevistas, os processos legais. Aí eu fui batendo nas varas centrais de São Paulo, falando com os juízes. Eu fiquei lá com o juiz, porque eu conhecia os conflitos no campo, eu queria conhecer os conflitos no tribunal, no cartório do tribunal. Aí eu transitei entre o campo, o tribunal, o cartório, pesquisando todo o processo. Então, isso gerou um monte, uma riqueza de informação, de dados, de paixão, de interesse. Então, aí são os três aspectos desse profissão de detetive urbano, que é o que eu queria saber,
que tipo de informação eu preciso e como que eu vou conseguir. A segunda parte do problema é antropologia como tipo de conhecimento. Um conhecimento crítico, experimental. Crítico no sentido de que a pesquisa de campo revela o que sobre a teoria da democracia e cidadania. Então, naquela época, era muito comum definir democracia com competição eleitoral. E cidadania era mais definido como direitos à vida política. Eu achei isso muito restrito demais, porque o campo me ensinou que cidadania envolve várias dimensões. Envolve uma dimensão civil, uma dimensão política, uma dimensão socioeconômica. Cada um com instituições. Parlamento, justiça, o Estado, os três, nesse sentido civil, político, socioeconômico. Cada um com seus práticos, símbolos, sentimentos, paixões, e nada em ritmo uniforme. Então, o campo me ensinou a trazer um dinamismo, uma heterodoxia, a arritmia à teoria social da democracia e da cidadania. Eu acho importante deixar o campo vazar na teoria, nesse sentido, se eu poderia dizer assim. E com isso, foi possível desenvolver uma teoria sobre cidadania crítica, sobre a literatura, sobre as teorias existentes, e sobre o que a teoria poderia contribuir para mudanças sociais e políticas. Porque eu acho o conceito de insurgência que eu utilizei para capturar essa crítica tem o lado teórico, mas também tem o lado mobilizador. E para a população do Jardim Camélias e Lar Nacional, quando eu apresentei finalmente o meu trabalho para eles, porque eu escrevi em inglês, mas eu gastei 1 ano com o tradutor, traduzindo para português, porque eu queria muito ir nos bairros, numa reunião dos moradores, para apresentar e doar o livro, e falar um pouco o que tem. Porque eles estão no livro, eles são colaboradores. E quando eu falei sobre a insurgência deles contra o despejo, contra a cidadania de elite enraizado no país, que voltado à distribuição de desigualdades, as lutas dele para igualdade, não é? Eles ficaram muito contentes e até empolgados para fazer mais. Então, eu acho que eu contribuí. Eu lembro, teve um despejo bem grande lá nacional. E o meu papel era de mobilizar os jornais, de escrever os artigos para os jornais, de procurar mostrar para os juízes a história do Lar Nacional. A história que diz que ninguém pode provar que realmente é dono. Ninguém tem papel sem mancha, vamos dizer. Ninguém tem papel certo. Então, mesmo o juiz, ele não tem tempo para pesquisar isso. Mas eu, como pesquisador, eu tinha as condições de pesquisar. 1968, 1890, 1600, 1500 e não sei o quê. Como a mesmo pedaço de terra estava em conflito, eu poderia mostrar
para os tribunais, para os jornais, que ninguém realmente pode provar que é dono. Ninguém. Isso é impossível. Então, o que é? Como que a gente acha o proprietário? É no discurso, é na narrativa, é no fato de morar, de construir, de produzir, de viver uma vida produtiva no bairro. Esses moradores construíram o bairro de nada, de lama. De 1967 até 2000, vamos dizer, de lama para tudo, urbanizado completo. É uma transformação fantástica, que em geral os brasileiros, muitos brasileiros acham que tudo é favela, mas não é. Não é. Lá foi de lama, de nada, de mato, até casas, até ruas, até esgoto, até tudo os serviços, na luta. Então, essa transformação cria direitos. O conceito de uso capião, de uso, de produzir, de criar, produz, desde a Roma codificou essa ideia, direitos. Então, como eu poderia provar que não tem dono, proprietário certinho, o argumento se fortaleceu que os proprietários são quem produziu o bairro. Então, nesse sentido, a antropologia, a pesquisa de campo, a construção de teoria, acaba tendo um aspecto crítico, criticando os advogados, a história, os juízes, nesse sentido. Então, o que eu queria comunicar é que o projeto antropológico, que é etnografia e teoria, se casa, esses dois lados, se casa na ideia de uma experimentação que produz um olhar crítico.